Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Perguntas e Respostas da Parede Planejada. Esse canal aqui a gente fala sobre papel de parede. Mais especificamente a gente fala sobre vendas de papel de parede, remoção de papel de parede e instalação de papel de parede. Beleza? Hoje, o tema de hoje, a gente vai falar sobre uma pergunta, sobre uma dúvida que as pessoas têm a respeito dentro do papel de parede. A pergunta é a seguinte: trabalhar com papel de parede dá dinheiro? Muita gente tem essa dúvida, tem essa pergunta, não sabe se trabalhar com papel de parede dá dinheiro. Então, eu vou responder essa pergunta aqui agora nessa aula, e até o final desse vídeo você vai ficar sabendo certinho se trabalhar com papel de parede dá dinheiro ou não. Você vai poder tirar suas próprias conclusões, tá ok? Então é o seguinte, ó. Para começar, deixa eu te explicar uma coisa. O que é esse papel de parede aqui que a gente está falando aqui, ó? Esse papel de parede aqui, ó, não é papel de parede para celular, tá bom? Eu vou deixar claro isso aqui no começo do vídeo aqui agora, porque muita gente talvez está caindo de paraquedas aqui, não sabe por que que é, para que é esse papel de parede. Então, esse papel de parede que eu estou falando aqui não é papel de parede para celular, tá bom? Não é papel de parede também para computador, igual você está vendo aqui na tela dos slides, ok? Esse papel de parede que eu estou falando aqui, ó, é papel de parede para decoração de interiores, para imóveis, para ambientes internos. Tipo isso aqui, ó. Olha só. Esse aqui é um papel de parede, ó, para colocar no ambiente, decoração de interiores, ok? Então, prosseguindo, ó um exemplo aqui, ó, de papel de parede para quarto de criança. Olha aqui. Olha aí como que fica na parede. Tá vendo? Papel de parede para quarto de solteiro. Olha aí como é que fica na parede. Papel de parede para quarto de casal. Olha aí. Corredor. Cozinha. Lavabo. Sala. Escritórios, clínicas, salão de beleza, comércio. Olha aí, ó. Beleza? Então, agora que você viu o que é esse papel de parede aqui que a gente está conversando, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você está querendo, ó, se você está querendo trabalhar com papel de parede, se você está querendo ter uma renda extra, se você está querendo aprender uma nova habilidade para ganhar dinheiro, se você está querendo ter o seu próprio negócio, se você quer começar um negócio com baixo investimento, muito baixo investimento. Você vai ver mais para frente ali o que eu estou falando sobre baixo investimento. Começar a ter seu próprio negócio com baixo investimento, com uma variedade de produtos, muitas variedades de produtos. Trabalhar com dia e hora marcada. Eu vou explicar mais sobre a variedade de produtos. Aqui eu estou falando aqui, ó. Inclusive, você vai perceber que eu fiz essa apresentação aqui, ó. Criei esses slides escrito bem detalhadamente tudo que eu quero que você saiba, sabe? Eu não quero que você perca nada. Esse vídeo que eu estou falando aqui com você, explicando algumas coisas, falando um complemento do que eu já escrevi aqui, que é umas coisas muito importantes que eu não quero que você, eu não quero que passe batido, tá bom? Sem você saber dessas informações, ok? Então, é o seguinte, ó, se você quer ter seu próprio negócio com baixo investimento inicial, tem uma variedade de produtos. Quando eu falo variedade de produtos, é uma variedade muito grande de produtos, ó. Esse modelo aqui, por exemplo, ó, é um papel de parede linho, dessa cor cinza com brilho, tá vendo? E tem muitos outros produtos que tem a variação assim de preço, de cores, de desenhos, texturas, beleza? É uma variedade muito grande. Em outro vídeo eu vou explicar certinho quais são os tipos de papel de parede que existe, para você ficar sabendo certinho e tirar todas essas dúvidas também, beleza? Mas hoje o foco aqui é falar sobre isso daqui. Você vai saber se realmente trabalhar com papel de parede dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro com papel de parede ou não, tá bom? A luz está piscando um pouquinho aqui, mas vamos tocar o barco.
Se trabalhar com dia e hora marcada, com agendamento, tá bom? Se você quer trabalhar com dia e hora marcada, eu, por exemplo, eu trabalho com dia e hora marcada, eu só trabalho com agendamento, tá bom? Eu não trabalho assim, cumprindo horário, entra às 7 da manhã, sai 11, entra meio-dia, sai 5 horas da tarde, não, eu não trabalho assim, eu trabalho em cima de resultado, tá ok? Então, eu faço meu horário, eu determino o dia que eu vou trabalhar, o dia e a hora que eu vou fazer o serviço, que eu vou trabalhar, beleza? Então, se você tem vontade de trabalhar assim também, com agendamento, com dia e hora marcada, para ter mais tempo para fazer outras coisas, beleza. Talvez esse vídeo aqui seja para você. Ó, o grande problema, o que eu tenho que falar para você aqui agora? O grande problema de tudo isso aqui que você está querendo, o grande problema disso, por que você não está vivendo isso, é por causa da falta de conhecimento sobre o que você precisa saber e o que você precisa fazer. Entendeu? A falta de conhecimento sobre esse assunto, sobre o que você precisa saber e o que você precisa fazer, trava você literalmente, não só você, mas muitas pessoas, trava, é uma barreira, é como se fosse uma barreira que não tem como você ultrapassar, porque a falta desse conhecimento, para você ultrapassar essa barreira, ela trava, você fica parado ali porque você não tem conhecimento, beleza? Mas agora, hoje, nesse vídeo, você vai ter o conhecimento necessário para saber os detalhes sobre o papel de parede, tá? Que eu vou falar aqui mais adiante, e você vai poder tirar sua conclusão. Então, ó, se você está querendo ter mais tempo, dinheiro, trabalhar com algo que possibilita você trabalhar com dia e hora marcada, com agendamento, ter mais tempo de sobra para estudar, focar no seu desenvolvimento pessoal, talvez você é uma pessoa que gosta de estudar e focar no seu desenvolvimento pessoal, ficar mais tempo com a família, com os amigos. Se você está querendo algo assim do tipo, fica aqui comigo, porque até o final desse vídeo eu vou te passar detalhes sobre. Essas são as informações que eu vou te passar aqui nesse vídeo, ó. Valores de instalação, custo de materiais e ferramentas para instalação, valores de remoção de papel de parede e valores de vendas de papel de parede. Beleza? Vamos seguir. Então, por que você deveria gostar dessa informação aqui, ó, que eu vou falar para você aqui agora? Porque é o seguinte, ó, o mercado está em crescimento. Você pode ter seu próprio negócio com baixo custo inicial, trabalhar com agendamento de hora marcada, você pode decorar seu próprio ambiente, ter uma variedade de clientes, porque você pode atender escritório, salão de beleza, salão de cabeleireiro, empresas, pessoas que estão querendo decorar seu ambiente para poder estar mais confortável, para poder estudar, trabalhar, entendeu? Flexibilidade, você pode atender, você pode instalar seus próprios papéis de parede que você vender, ou pode instalar os papéis de parede que as pessoas comprar em outros lugares, ou pode instalar papel de parede para empresas que trabalham com construção e reforma. Eu mesmo, por exemplo, eu presto muito serviço para empresas que trabalham com construção e reforma. Muitas vezes eles vão construir alguma coisa ou vai reformar, tem papel de parede antigo lá no ambiente, eu vou lá e faço a remoção do papel de parede antigo e faço a instalação do papel de parede novo. Então eu ganho nessas partes, sabe, desses dois lados. Vamos seguir em frente, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui muito importante. Aqui são todas informações aqui sobre mostrando que o mercado tem crescimento. Por exemplo, olha isso aqui, ó, artigos de casa de decoração movimento quase 5 bilhões em fevereiro. Olha isso aqui. O mercado de design deve ter crescimento de 8% ao ano até 2025. Esse aqui eu acho o mais importante, ó. O tamanho do mercado de papel de parede é estimado em 2,26 bilhões em 2024 e deve atingir 2,69 bilhões até 2029. Então, o mercado está em crescimento. Se você tem interesse em trabalhar com isso, olha só. Eu até coloquei aqui uma pizza para representar um pedaço, uma fatia desse mercado. Se você quer atender, se posicionar para atender essa demanda, você pode ter uma fatia desse mercado aí. Mas para você entrar e trabalhar aqui, você tem que saber o que precisa ser feito. Você precisa saber o que precisa saber e fazer o que precisa ser feito. Beleza? Então, nesse vídeo aqui, eu explico muitos detalhes que você vai poder, tirar suas conclusões, se isso vai ser bom para você ou não. Vamos seguir em frente aqui, ó. Outra coisa, ó, você pode ter seu próprio negócio, que eu já falei, com baixo custo inicial. É baixíssimo o custo inicial para começar esse negócio.
Você pode trabalhar com agendamento, com dia e hora marcada. Você pode decorar, você pode aprender essas informações aqui também para decorar seu próprio ambiente também. Você pode ter uma variedade de clientes, que eu já falei aqui também, nessa parte aqui também, ó. Olha o tamanho dessa cidade. Na capital. Ou, não sei aonde que você mora, mas de repente você mora em um bairro aí, você mora em um bairro que tem 1000 moradores no seu bairro, ou 500 moradores, ou 100 moradores. Olha só. Você atendendo esses moradores que tem aí, você pode atender esses moradores aí que moram em casa, escritório, lojas, sabe, comércio. Tem muita gente para você atender. Ó, tem uma variedade de pessoas de diferentes negócios. Ó, salão de beleza, autônomo, clínicas, escritórios, residências, vários ambientes dentro das residências, né, apartamentos e casas. Então, é muito amplo a variedade de clientes que você pode ter, tá bom? Ó, cliente feliz, você pode ter cliente feliz. Por que você pode ter cliente feliz? Porque é o seguinte, você sabe, você tem domínio do assunto, você sabe falar para ele qual que é o melhor papel de parede, depois que você souber essas informações, né? Em outro vídeo eu vou falar sobre esse tipo de papel de parede que existe, você vai ter esse conhecimento também, sobre todos os modelos que existem, você vai dominar esse assunto. Já estou preparando o vídeo já. Então, cliente feliz. Cliente feliz por quê? Você vai dominar o assunto, você vai saber oferecer o melhor serviço para ele, o melhor produto, fazer uma instalação boa, bem feita. Então, o cliente vai ficar satisfeito, vai ficar feliz. Flexibilidade, você pode instalar seus próprios papéis de parede, já falei. Você pode trabalhar aí, ó, com parcerias com empresas, né, que trabalham com construção e reforma, e ter essa parceria e colocar o seu trabalho aí também no mercado dessa forma. Isso é muito... Eu coloquei aqui um GIF que fala o seguinte, ó, isso é muito expansivo, realmente. Isso é muito expansivo, esse trabalho aqui. Então vamos lá agora vamos entrar aqui agora no cerne do negócio. Como é que funciona? Como é que funciona esse negócio de papel de parede? Como que funcionam as formas de ganho desse negócio de papel de parede? Então, ó, eu criei esse slide aqui para explicar certinho para você. Daqui para frente você vai ver certinho como é que funciona. Basicamente, existem 3 formas de ganho, tá bom? Com papel de parede. Você pode ganhar dinheiro com o serviço de instalação de papel de parede. Você pode ganhar dinheiro com o serviço de remoção de papel de parede, ou você pode ganhar dinheiro com vendas de papel de parede. Ok? Vamos aqui para a primeira parte. O primeiro aqui, ó, serviço de instalação de papel de parede. Como é que eu ganho dinheiro com instalação de papel de parede? Vamos prosseguir. Então, para você entender melhor, é o seguinte, basicamente existe 3 tipos de tamanhos de papel de parede, beleza? O primeiro tamanho de rolo que existe, eu coloquei aqui na foto para você ver certinho, ó. Primeiro rolo, ele tem 53 centímetros de largura por 10 metros de comprimento, beleza? Cada rolo desse aqui faz em média 4,3 metros quadrados, depois de perdas de recortes e sobras, tá bom? Então, olha aqui, ó, os 3 tipos de rolo. Existe rolo de 53 centímetros de largura, ó, dá mais ou menos aí, ó, 2,5 palmos mais ou menos. Então existe rolo de 53 centímetros de largura, existe rolo de 75 centímetros de largura, que é esse segundo ali agora, ó. Passei a linha aqui, eu tô mostrando, ó. Ele é um pouquinho maior do que esse aqui, ó. Ele é assim mais ou menos, 75 centímetros de largura, assim. E existe o rolo de papel de parede com 1,6 m de largura por 15 metros de comprimento. Tá ok? Então, é o seguinte, eu trabalho mais com esse papel de parede aqui tradicional, 53 centímetros de largura por 10 metros de comprimento. Eu trabalho mais com esse aqui. Valor de instalação por rolo. Esse rolinho aqui, ó,
o valor da instalação é R$ 85,00 por rolo. O de 75 centímetros de largura é R$ 128,00 por rolo. E o valor de instalação do rolo de 1,6 m por 15 metros de comprimento é de R$ 255,00 por rolo. Beleza? Agora vamos entrar na parte aqui de ferramentas e materiais para instalar. Custo de investimento. Você vai entender agora o custo de investimento para instalar cada rolo desse aqui. Ó. Quanto que eu gasto para instalar cada rolo? Olha assim, é o seguinte, ó. O que eu mais preciso aqui para instalar esses papéis de parede, o que eu mais uso assim com frequência é cola em pó. Esse primeiro videozinho aqui que eu estou mostrando aqui, ó. Espátula de silicone e lâmina de estilete. Essas ferramentas e materiais, cola em pó, esse material aqui, cola em pó, e essa ferramenta, espátula de silicone, lâmina de estilete, é o que eu mais gasto, é o que eu mais uso com frequência para poder instalar um papel de parede, beleza? Então é o seguinte, ó, em outros vídeos, eu até escrevi aqui, ó, que em outro vídeo eu falo sobre todas as ferramentas necessárias que você precisa para trabalhar com instalação de papel de parede, beleza? Mas vamos manter o foco aqui nesse vídeo aqui, só para poder você entender melhor como é que funciona essa questão aqui dos custos. Ó, o custo de investimento para instalar cada rolo. Cola em pó, pacotinho de 100 gramas, R$ 20,00. Espátula de silicone, custa R$ 5,00. A lâmina de estilete com 10 lâminas custa R$ 5,00. Total do investimento, R$ 30,00. Agora vamos dividir isso por rolo, tá bom? Para a gente saber quanto que vai sair mais ou menos. Ó, a cola em pó, o pacotinho de 100 gramas, que é o valor de R$ 20,00, dá para mim fazer em torno de total, dá para mim instalar um total de 6 rolos. Deixa eu explicar melhor aqui uma coisa, ó. Esse pacotinho de 100 gramas de cola, que custa R$ 20,00, eu dissolvo ele em mais ou menos 10 litros de água num balde, tá bom? Dissolvo ele em um balde com 10 litros de água. É mais ou menos esse balde aqui, ó, metade desse. É mais ou menos a metade de um balde de 20 litros. Que é mais ou menos esse daqui, ó. Tá bom? Então, ó, a cola em pó, esse pacotinho de 100 gramas que custa R$ 20,00, dá para mim instalar o total de 6 rolos. Então, se eu dividir R$ 20,00 por 6 rolos, dá o total de R$ 3,33 por rolo, ok? O que eu gasto mais? A espátula de silicone, ó. A espátula de silicone é R$ 5,00. Dá para mim instalar em média 10 rolos de papel de parede. Então, ó, R$ 5,00 dividido por 10 rolos dá 50 centavos por rolo que eu gasto em média, tá? A lâmina de estilete, R$ 5,00, que é o pacotinho com 10 lâminas. Dá para mim instalar mais ou menos 10 rolos de papel de parede. O custo de 50 centavos por rolo, tá bom? Aí eu coloquei aqui também, ó, mais R$ 10,00 de transporte para mim ir até o local e voltar. Eu tô colocando aqui em média mais ou menos quanto que eu gasto, porque em média assim de transporte, entendeu? Vamos supor que você vai pegar o ônibus para ir até lá no cliente, então geralmente aqui onde que eu moro aqui, o transporte aqui é R$ 5,00 que tá, sabe? R$ 5,00 para ir, R$ 5,00 para voltar, então dá o total de R$ 10,00. Então esses R$ 10,00 aqui, ó, de transportes dividido por 6 rolos, dá o total de R$ 1,66 por rolo. Eu tô colocando R$ 10,00 aqui em média, tá bom? Mas muitas vezes você pode ir de transporte público, de ônibus, de moto Uber, você pode ir de carro de Uber também, ou com sua própria moto. Vamos supor que você coloca R$ 10,00 na sua moto aí, ou R$ 10,00 no seu carro também. É mais ou menos isso que gasta para você ir até o local e voltar, tá bom? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média é mais ou menos isso daí, tá ok? Então, total de investimento por rolo, R$ 5,99. Beleza? Então, ó, em outro vídeo eu falo sobre as ferramentas, tá? Eu falei sobre isso aqui já, ó. As ferramentas aqui que tá mostrando outras ferramentas, espátula de ferro, espátula, chave de fenda, Phillips, tesoura. Em outro vídeo eu vou gravar, eu vou te falar certinho todas as ferramentas que são necessárias para você trabalhar com instalação de papel de parede, tá bom? Desde trena também, ó, você vai precisar de uma trena também para trabalhar. Então eu vou colocar tudo isso aí certinho. Não é muito caro o investimento para você reunir todas essas ferramentas, não é muito. É bem tranquilo. Vamos seguir.
Valor de instalação por rolo, então ficou assim, ó. O total de investimento por rolo, somando todas aqui as ferramentas aqui, ó, sai em média R$ 5,99, tá bom? Então assim, ó, eu cobro R$ 85 por rolo, o rolo tradicional que eu trabalho. Eu trabalho muito com esse rolo aqui tradicional. Eu trabalho muito pouco com de 75 centímetros e de 1,6 m. Eu trabalho, tipo, 80% dos meus serviços é tudo com esse papel de parede aqui, ó, com esse tamanho de papel de parede aqui, o tradicional, 53 centímetros de largura por 9,5 metros de comprimento ou 10 metros de comprimento, beleza? Eu coloquei aqui, ó, 53 centímetros por 10, porque esse aqui é por 10. Tem alguns rolos que é 53 centímetros de largura por 9,5 metros de comprimento, mas em média é isso aqui, tá bom? Então eu cobro R$ 85 por rolo, o de 53 centímetros de largura. Menos as ferramentas e materiais para instalar, ó, que dá R$ 5,99. Então, o total de valor líquido que eu ganho por rolo é de R$ 79,00 por rolo. Beleza? Então, no exemplo aqui, ó. Total de valor líquido de cada rolo, R$ 79,01 por rolo. Total de valor de instalação de 6 rolos, ó, nesse exemplo aqui que eu coloquei até uns papéis de parede aqui, ó, 6 rolos aqui, ó. Estou mostrando aqui embaixo aqui essa sala, foi 6 rolos, 2 rolos nessa parte da janela e 4 rolos nessa parede aqui maior, tá? Do lado direito aqui e 2 rolos aqui da janela. Foi um total de 6 rolos. Nesse serviço aqui, eu ganhei R$ 474,00 líquido, limpo, sem, fora despesa de transporte, de material de cola, ferramenta, limpo. R$ 474,00 limpo, líquido, ok? Limpo. Depois de descontar todas as despesas, sobrou isso aqui para mim. Quanto tempo que eu demoro para instalar esses 6 rolos? É o seguinte, ó, começando por volta de mais ou menos 13 horas da tarde, por volta das 17 horas da tarde eu já terminei o serviço. Então isso dá em média mais ou menos 4 horas de serviço, 4 horas de trabalho. É rápido? Eu acho muito rápido. Então, em 4 horas de trabalho, eu ganho isso daqui mais ou menos, ó, R$ 474,00, beleza? Agora vamos falar sobre o serviço de remoção. Como que eu ganho dinheiro com a instalação de papel de parede? Como que eu ganho dinheiro com a remoção de papel de parede? Valores do serviço de remoção por rolo. É o seguinte, ó, o valor de remoção do papel de parede, para a instalação, eu cobro R$ 85,00. Para fazer a remoção, eu cobro a metade, R$ 42,50. Beleza? Se for, olha aqui, nesse exemplo aqui, por exemplo, ó. Se fosse para mim fazer a remoção de papel de parede aqui desse ambiente aqui, ó, aqui são 6 rolos. Semana passada agora eu fui ali e fiz a remoção de 7 rolos. Eu ganhei R$ 297,00. A cliente até arredondou, falou, ó, eu vou arredondar aqui, eu vou te mandar R$ 300,00 para você, porque você foi legal comigo, você até limpou o chão aqui para mim, tudo certinho, deixou tudo limpinho, então eu vou arredondar aqui. Falei, ó, beleza, obrigado, agradecido. Então, nesse ambiente aqui, por exemplo, aqui, ó, se eu fosse remover esses 6 rolos aqui, ó, 6 rolos vezes R$ 42,50 dá R$ 255,00 por rolo, entendeu? Então é o seguinte, ó, eu até marquei aqui agora que em outro vídeo eu vou falar sobre como que você vai medir a parede, como que você vai fazer para medir a parede e fazer o cálculo para descobrir quantos rolos a pessoa precisa para colocar nessa parede ou quantos rolos que você vai cobrar para fazer a remoção, beleza? No caso, na cliente que eu fiz semana passada ali agora, eu fui lá, medi a parede tudo certinho, fiz o cálculo e deu total de 7 rolos. Se fosse para ela colocar papel de parede, ela ia precisar de 7 rolos. Então, a parede tinha que remover essa quantidade de 7 rolos também. Beleza? Ó, o valor de remoção de papel de parede aí, se fosse me remover o de 75 de largura, R$ 64,00 por rolo, e o de 1,6 m, R$ 127,00 por rolo. Eu faço o cálculo tudo como se fosse de 53 centímetros de largura, tá bom? Às vezes, porque quando você chega no ambiente para fazer a remoção do papel de parede, como você vai fazer o cálculo lá para saber quantos rolos que precisa, você vai medir a parede e vai fazer o cálculo como se fosse instalar esse papel. Eu faço o cálculo como se fosse
como se eu fosse instalar esse papel de parede aqui, o tradicional, de 53 centímetros de largura por 10 metros de comprimento, tá bom? Então, a quantidade que der lá é o valor que eu cobro aqui por remoção. Eu não faço o cálculo aqui por 75 centímetros de largura, nem de 1,6 m. Eu faço o cálculo sempre desse primeiro aqui, ó, 53 centímetros de largura. Ficou claro? Entendeu? Qualquer coisa, deixa nos comentários aí, eu gravo um outro vídeo melhor explicando sobre esse assunto também. Beleza? Então, ó, seguinte, ó, a questão dos fornecedores de papel de parede. O que você precisa saber? Lá com eles existe uma diversidade de produtos, há uma grande variedade de papel de parede com diferentes materiais, texturas e padrões. Ó, tem papel de parede com textura, tem mais liso, tem com relevo, tem com desenho, tem linho, tem com brilho, tem sem brilho. Uma variedade grande, ó, diferentes tipos de papéis, de materiais de papel. Tem vinílico, tem vinilizado, tem TNT, diferentes tipos de modelos diferentes. Mostruário, o fornecedor. Lá dentro do meu treinamento, dentro do meu curso, eu falo com mais profundidade sobre esse assunto dos papéis de parede. A questão dos fornecedores, eu passo para você certinho os fornecedores que tem os papéis de parede para fornecer para você. Então, eu explico com mais profundidade lá sobre esse assunto. Como que você faz, como que você pode fazer, estratégia de vendas, como que você pode fazer para adquirir o catálogo dos papéis de parede, ou trabalhar apenas com imagens também, tá bom? Então, ó, diferentes tipos de valores também, ó, tem papel de parede de R$25, tem papel de parede de R$65, tem papel de parede de R$82, tem papel de parede de R$109, e assim por diante, beleza? Só para você ter uma noção mais ou menos, tem papel de parede que o cliente paga R$490 na loja, aqui com o fornecedor você vai pagar lá R$109. Entendeu? Então, ó, forma de entrega, correio, modalidade PAC, SEDEX ou transportadora azul. Beleza, vamos voltar ali agora, ó, diversidade de produtos, ó. Há uma diversidade de produtos, que nem eu falei para você, com papel de parede com desenho, sem desenho, de tijolinho, de floral, de flores, modelos liso, com linho, é uma variedade grande. Diferentes tipos de materiais do papel, ó, tem vinílico, tem vinilizado, tem TNT. Diferentes tipos de modelos existentes com desenho, sem desenho, cores neutras, texturas, relevos. Mostruário, olha aí os mostruários, ó. Você vê como que é a questão do mostruário. Por exemplo, ó. Olha só esse mostruário aqui, por exemplo. Ó, é um catálogo, tá vendo? Vários tipos de papel de parede, ó. Várias cores. Vários modelos, ó. Tá vendo? É grande a variedade. Então, você pode trabalhar assim com... Você pode trabalhar assim com um mostruário de papel de parede, né, um catálogo físico, ou você pode trabalhar também com um catálogo virtual. Por exemplo, ter as imagens no seu celular e você envia para o seu potencial cliente ver as imagens dos papéis de parede, tá bom? E a forma de transporte para esse papel de parede e para você, chegar até você, até seu potencial cliente, é por meio de transporte, ó, correio, na modalidade PAC ou modalidade SEDEX. PAC, esse primeiro aqui, a modalidade PAC, leva em torno mais ou menos de 2 a 12 dias úteis que o correio entrega, tá bom? O SEDEX, o correio entrega mais ou menos de 1 dia útil a 4 dias úteis. Mais ou menos em média isso daí, tá bom? E tem também a transportadora azul, que é por avião. Eu gosto muito de trabalhar com a transportadora azul. Eles são muito rápidos, muito eficientes. O trabalho deles são muito bom mesmo. Eles são bem rápidos mesmo na entrega dos produtos. Como que funciona aqui, ó? Eu fiz um exemplo aqui, ó, dos diferentes tipos de valores, né, para você entender. Tem papel de parede lá no fornecedor de R$25, tem de R$65, R$82. Por exemplo, esse aqui, por exemplo, é R$229. Esse aqui é um pedaço de papel de parede que eu vendi pro cliente meu. Sobrou um pedacinho lá, eu trouxe pra mim, tipo... Eu pedi pra ele, ó, me dá esse pedacinho aqui, você vai precisar desse pedacinho aqui? Me dá esse pedacinho aqui pra mim poder
mostrar para meus alunos lá, que para mim mostrar para eles como funciona a questão do papel de parede. Então é o seguinte, ó, você vê, eu pago para o fornecedor, esse aqui por exemplo, R$ 109,00 por rolo, mais R$ 20,00 de frete, então sai R$ 129,00. Eu vendo para o meu cliente esse papel de parede aqui por R$ 229,00 o rolo, cada rolo. Então ó, o exemplo aqui embaixo, aqui, ó, cliente aqui, ó, nesse verdinho aqui embaixo, verdinho com branco, ó. Eu vendo para o cliente R$ 229,00, aí eu desconto menos R$ 109,00 do fornecedor do papel de parede, igual, sobra R$ 120,00 bruto. Menos R$ 20,00 de frete por rolo, que é mais ou menos, em média aqui, o cálculo que eu fiz, que é mais ou menos assim, por correio PAC, mais ou menos o que é, né, o frete. Então, sobra R$ 100,00 limpo. Beleza? Olha só, outro exemplo aqui, ó. Se eu vender 2 rolos, eu tenho R$ 200,00 de lucro líquido. Ok? Porque olha, é o seguinte, ó, eu vendo para o cliente por 229, menos 109 do fornecedor, menos R$ 20,00 do frete, sobra R$ 100,00 limpo. Ok? Olha só esse exemplo aqui, ó, R$ 229,00 menos R$ 109,00 igual a 120, menos R$ 20,00 do frete por rolo, R$ 100,00 limpo que me sobra. Exemplo, se eu vendo para o meu cliente 2 rolos para o quarto, 2 rolos para a sala, total 4 rolos, isso me dá R$ 400,00 de lucro líquido. Beleza? Estão me entendendo? Estão me seguindo? Tá entendendo certinho o que eu estou explicando aqui? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Se eu faço uma venda de 4 rolos para o cliente, eu tenho R$ 400,00 de lucro líquido, ok? Aí eu vou, quando esse papel de parede chega, eu vou e faço um agendamento lá com o cliente para mim fazer a instalação. Eu vou lá e faço a instalação, eu cobro R$ 85,00 por rolo, menos as despesas que eu tenho lá de ferramentas e materiais, me sobra R$ 79,00 por rolo, certo? Então, instalação de 4 rolos dá R$ 316,00 de lucro líquido. Então, o valor total das vendas do dos papéis de parede e a instalação de 4 rolos dá R$ 716,00 de lucro líquido, ok? Isso em um dia, tá bom? Em um dia eu vou lá e faço essa instalação. Depois que o papel de parede chegou, em uma tarde eu vou lá e faço a instalação desse papel de parede. Beleza? Olha aqui, ó, o tempo que eu demoro para instalar esse papel de parede. Se eu começar, tipo, para instalar 4 rolos, se eu começar 13 horas da tarde, quando é por volta de 3h30, 4 horas, eu já terminei a instalação. Já vem embora. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Venda de 4 rolos, R$ 400,00. Valor total das vendas do papel de parede de instalação de 4 rolos, R$ 716,00 de lucro líquido. Em 4 dias, se eu fizer esse serviço em 4 dias seguido, entendeu? Vamos supor que eu vendo para 4 clientes aí, 4 rolos para cada cliente. Esse papel de parede vai chegando, eu vou lá e faço instalação. Chegou, faço instalação. Chegou, faço instalação. Chegou, faço instalação. Em 4 dias seguidos, se eu fizer esse serviço de instalação de 4 rolos por dia, de venda de 4 rolos e instalação de 4 rolos, isso me dá R$ 2.864 por semana. Em 4 dias. Tá bom? Se eu fizer esse serviço uma vez por semana, isso me dá R$ 2.864 dentro do mês. Em 4 semanas, trabalhando uma vez por semana. Beleza? Então, olha só. A grande vantagem disso aqui, o que que é? A grande vantagem disso aqui é aquilo que a gente estava falando lá no começo do vídeo. É você ter mais tempo, entendeu? É você ter mais tempo com a sua família, mais tempo com seus amigos, você fazer o que você gosta, você fazer o que você quer. Essa que é a grande vantagem disso daqui, de você trabalhar com isso. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Valor total das vendas de papel de parede de 4 rolos, R$ 716,00 de lucro líquido. Trabalhando uma vez por semana, você tem R$ 716,04. Trabalhando 4 vezes por semana, você tem R$ 2.864. Ou uma vez por semana, né? Em 4 semanas você tem R$ 2.864. Isso em 4 dias ou um dia por semana. Você tem R$ 2.864. Olha esse outro exemplo aqui, ó.
R$716,04 por semana. Em 4 semanas, R$2.864,16. É muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro. É pouco dinheiro? Também não é pouco dinheiro. Mas dá para você sobreviver. Ter mais tempo para fazer coisas maiores, entendeu? Você pode, tipo, fazer um trabalho para estar vendendo mais papel se você quer faturar mais com isso. Olha aqui, ó. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, ao invés de você vender 4 rolos, né, e fazer instalação de 4 rolos e ganhar R$716, ao invés disso, você, tipo, vende 8 rolos, ganha R$800 de lucro líquido, faz a instalação de 8 rolos, ganha R$632 de lucro líquido e tem um total de R$1.432,08 de lucro líquido por semana. Você fazendo esse serviço aí uma vez por semana, você tem isso aqui, ó, R$1.432 por semana. Não é difícil fazer isso daqui. Olha aqui, ó, outro exemplo, ó. Valor total das vendas do papel e instalação de 8 rolos, R$1.432 de lucro líquido. Trabalhando uma vez por semana, você tem R$1.432,08 por semana. Trabalhando 4 vezes por semana, você tem R$5.728,32. A grande vantagem disso é aquilo que a gente falou. Mais tempo, dinheiro, tá? Você poder fazer aquilo que você quer, o que você gosta. Olha outro exemplo aqui, ó. Se você vender 4 rolos, você tem R$400 de lucro líquido. Instalação de 4 rolos mais... nesse exemplo que eu estou falando aqui, ó, vamos supor que você vende 4 rolos, né? Você tem R$400 de lucro líquido. Aí a instalação, vamos supor que você vai fazer a instalação desses 4 rolos, mas você chegou lá, a cliente comprou 4 rolos em outro lugar. Então você tem mais 4 rolos para fazer a instalação. Então você já tem um total de venda de 4 rolos, você tem R$400 de lucro líquido. E o valor de instalação de 8 rolos, que dá R$632,08 de lucro líquido. Valor total das vendas do papel e a instalação de 8 rolos, R$1.032 de lucro líquido. R$1.032 por semana. Isso em 2 dias, porque tipo, você vai instalar 4 rolos em um dia, em uma tarde, e no outro dia você vai lá e instala mais os outros 4 rolos, acabou. Beleza? Tudo certo. Como que funciona o serviço de vendas e instalação? Funciona assim, ó, basicamente funciona assim, ó, o cliente entra em contato comigo, agenda o dia e a hora do atendimento, eu vou lá, levo o catálogo lá com os papéis de parede para me mostrar para ela, igual você está vendo aqui esse catálogo aí, ó, mostro o catálogo dos papéis, faço medida da parede, tiro medida das paredes, que ela quer colocar papel de parede, tira a medida com a trena, faço a medida, vejo quantos rolos precisa por parede que ela quer colocar, ela escolhe o papel, beleza, aí faz o pagamento por mim, por Pix, tá bom? Ou, geralmente eu recebo por Pix, ou cartão, muito difícil, mas eu trabalho mais com dinheiro ou Pix, tá bom? E aí o que acontece? Quando a cliente paga, faz o pedido para mim, eu anoto certinho os papéis de parede que ela quer, os modelos, tudo certinho, e ela paga para mim, eu pego esse dinheiro e entro em contato com o meu fornecedor e falo, olha, eu quero dois rolos desse, 2 rolos do bege, 4 rolos do floral, 2 rolos do infantil, beleza, dá quanto? Ah, dá tanto, e o frete? Dá tanto. Eu pego e mando o dinheiro lá para o meu fornecedor, faço pedido com ele, mando o endereço para o meu fornecedor mandar esse produto, porque geralmente, às vezes esse produto vem aqui para onde que eu moro, e aí eu vou lá e faço a entrega e já faço a instalação. Mas às vezes o cliente compra esse papel de parede para mim, ele não mora na minha cidade, ele mora em outra cidade ou outro estado. Então eu mando o endereço lá para o meu fornecedor mandar direto lá para o meu cliente. Quando é outra cidade, aí é outra pessoa que vai lá fazer a instalação. Mas quando é aqui na minha cidade, eu que vou lá fazer a instalação para o meu cliente, beleza? Então, quando o papel de parede chega aqui para mim, chegou aqui esse papel de parede para mim, aí eu entro em contato lá com o meu cliente e agendo com ele o dia e a hora para mim estar indo lá fazer a instalação. Depois que eu terminei de fazer a instalação, aí eu recebo o serviço de instalação. Ele me faz o pagamento por Pix. É dessa forma que funciona o serviço de vendas e instalação, beleza? Então, ó, lucro líquido.
Você pode instalar todo dia, durante o dia todo, se você quiser. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar assim, ó, apenas na parte da tarde. Eu não gosto de trabalhar assim na parte... Eu não gosto de fazer esse tipo de trabalho na parte da manhã, tá bom? Eu reservo a parte da manhã para mim poder ir para academia, para mim poder estudar, sabe, dedicar no meu desenvolvimento pessoal. Então, eu gosto de ir trabalhar, fazer esse serviço de instalação somente na parte da tarde. Beleza? Então, ó, até dei outro exemplo aqui, ó. O valor por rolo é R$ 85,00 por rolo. Se eu instalar 10 rolos por semana, dá um total de R$ 850,00 por semana. Se eu trabalhar só com a instalação, sem as vendas, tá bom? Dá um pouco menos por causa das despesas, né, por rolo. Então, ó, tem o resto da semana para fazer outras coisas que eu quero, ó. Em 2 tardes eu instalo esses 2 rolos. O resto da semana eu faço o que eu quero. Beleza? Então é o seguinte, ó, como que essas vendas acontecem? Todas essas vendas são feitas organicamente. Por exemplo, muitos serviços que eu faço, cliente, muito amigo dos clientes que vão lá na casa deles depois, pergunta, quem fez serviço para você? Que dia que você fez isso? Quem fez? Aí a pessoa já pega e já indica para mim, sabe? Já passa o telefone, já entra em contato comigo, aí já vou lá, faço o serviço também, faço a venda e assim por diante, vai virando uma bola de neve, por indicação. Organicamente as vendas são assim, dessa forma que funciona. Espalhar cartãozinho também é uma estratégia também para você adquirir cliente também, para vender seus produtos ou fazer seus serviços. Beleza? Ó, mas assim, lá dentro do meu curso, dentro do meu treinamento, eu explico com mais profundidade, tá bom? Eu explico com mais profundidade essa questão de fazer a remoção, instalação do papel de parede, principalmente, tem um passo a passo certinho lá, os detalhes, tudo especificado certinho para não ter erro, para você fazer uma instalação perfeita, bem feita, sabe? Fazer um negócio bem feito, um serviço bem feito que vai ficar bonito. E eu falo também a questão da parte de vendas de papel de parede. Eu falo sobre os fornecedores que eu tenho, eu falo sobre os tipos de papel de parede que vai ter disponível para você comprar lá, tudo certinho. Às vezes você não tem CNPJ, eu falo até para você comprar lá no meu cadastro também. Enfim, lá dentro do meu treinamento, eu falo com profundidade sobre esses assuntos aqui para você ter lucro, ter dinheiro e mais tempo para trabalhar com isso daqui. Beleza? Então, ó, então é isso aí. Nesse vídeo você aprendeu por que é possível ter mais tempo e dinheiro trabalhando com papel de parede. Você entendeu por que é possível. Entendeu? Você entendeu por que é possível ter mais tempo e dinheiro trabalhando com papel de parede. Você aprendeu sobre os valores de instalação dos tipos de papel, quais ferramentas e materiais que precisa e qual o valor do gasto, quanto tempo demora a instalação, valores sobre o serviço de remoção de papel de parede, quanto que dá para ganhar com as vendas de papel, quanto que dá para ganhar com a venda e a instalação de papel de parede, como funciona a venda e a instalação com agendamento. Você entendeu tudo isso? A gente falou sobre isso daqui. Só repassando aqui, ó, você aprendeu sobre por que é possível ter mais tempo e dinheiro trabalhando com papel de parede. Você viu que o motivo é que o mercado está em crescimento, você pode ter seu próprio negócio com baixo custo inicial, trabalhar com agendamento, dia e hora marcada, você pode decorar seu próprio ambiente, você pode entrar em contato lá com os fornecedores, lá com os meus fornecedores, mesmo que você não quer trabalhar ativamente com isso, mas você tem a possibilidade de comprar lá os papéis de parede a preço de custo. Então você pode decorar seu próprio ambiente, ter uma variedade de clientes, pode ter os clientes felizes, né? Você tem uma flexibilidade, você pode instalar seus próprios papéis de parede que você vender, ou pode instalar os papéis de parede que as pessoas comprar em outros lugares, ou pode instalar papel de parede também para empresas que trabalham com construção e reforma. Você viu que o valor de instalação por rolo, o de 53 centímetros de largura, é R$ 85,00. O 75 centímetros de largura por 10 metros de comprimento é R$ 128,00. Você viu que o de 1,6 m por 15 metros de comprimento é R$ 255,00 por rolo que eu cobro. Você viu o custo de investimento para instalar cada rolo, a cola em pó, que é R$ 20,00 o pacotinho, espátula de silicone, R$ 5,00, lâmina de estilete, R$ 5,00. Você viu que o total de investimento por rolo eu gasto R$ 5,99. É baixíssimo. Você viu? É baixíssimo o investimento. É baixo o investimento. Eu anotei aqui que em outro vídeo eu vou falar sobre todas as ferramentas necessárias que você precisa para poder trabalhar com a instalação, remoção e instalação de papel de parede, beleza? Então, você viu também que quanto tempo que eu demoro a instalação, você viu que em torno mais ou menos de 4 horas dá para mim fazer
dá para mim instalar 6 rolos. E valor de serviço de remoção também você viu, eu expliquei para você que eu cobro R$ 42,50 por rolo a remoção. Olha eu fazendo a remoção do papel de parede aqui, ó. Essa parede aqui, por exemplo, foi 2 rolos o dia que eu fiz essa remoção aqui. Foi 2 rolos aqui, mas teve outros ambientes lá no apartamento que eu fiz remoção também. Teve um quarto lá que eu fiz a remoção foram 3 rolos. Teve o corredor que foi 6 rolos. Teve outro quarto que foi mais 4 rolos. Teve a cozinha na fachada assim, debaixo do balcão, teve papel de parede lá também, foi 2 rolos. Teve a despensa nesse apartamento lá também, que foi 4 rolos. Aí na hora que eu fui adicionar, fui colocar o papel de parede, aumentou também, o cliente preferiu colocar em uma outra parede lá, então já aumentou também a quantidade de instalação. Beleza, então é por aí. Ó, eu falei para você quanto que dá para ganhar com vendas de papel de parede, né? Que eu gasto lá com fornecedor e frete, né? Então, exemplo, se eu vender 2 rolos, eu tenho R$200 de lucro líquido. Isso se eu comprar o papel de parede de R$109, tá bom? Talvez eu vendo papel de parede por R$229, mas eu pago lá R$65 por fornecedor. Por exemplo, esse papel branco aqui, ó, esse papel aqui, o preço dele de custo lá no fornecedor lá, se eu não estou enganado, é R$65. Então, meu lucro é maior, não é R$100, é mais do que R$100. Já vai para cento e poucos reais, já aumenta o lucro, tá bom? Então é o seguinte, ó, venda de 4 rolos, R$400, eu fiz o exemplo lá para você, total das vendas do papel e a instalação de 4 rolos, R$716 de lucro líquido. Se eu fizer isso em um dia, se eu fizer isso 4 vezes por semana, eu tenho R$2.864 por semana. Eu expliquei também para você como que funciona o serviço de vendas e instalação. E é isso aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero ter ajudado você de coração. Se você gostou, eu fiz uma anotaçãozinha aqui para você fazer algumas coisas. Ó, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Dá um like nesse vídeo, compartilhe com quem você ama, com quem você acha que vai ajudar esse conteúdo aqui. Talvez você conheça alguém que esse conteúdo aqui vai ajudar ela demais. Compartilhe com essa pessoa, dá o like, compartilhe seus pensamentos. Deixa um comentário aqui abaixo, fala pra mim o que você achou desse vídeo, se te ajudou, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida também, escreve aí, porque aí eu posso estar criando outros conteúdos também para te ajudar ainda mais, para enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Beleza? E mais uma vez, ó, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Beleza? Até mais!